Vamos avançar. Então, primeiro, ela perdeu o governo de Deus no seu espírito. Segundo, o ego. O ego. O ego é o núcleo da nossa personalidade. Vou repetir. O ego é o núcleo da nossa personalidade. Isto é, o ego, ele exerce controle sobre todo o nosso comportamento. Irmãos, eu teria que gastar muito tempo para falar isso sobre o ego para vocês. Porque as pessoas ficam brincando com isso, irmãos. Ficam brincando com isso. Você não deveria brincar. Existe gente se matando, irmãos, por causa disso. Existem pessoas destruindo sua vida por causa disso. Destruindo o seu lar por conta disso. Porque não aprendeu ainda que dentro dele tem um ego. Ego. Senhores, o nosso ego nos mata. Dia após dia. Minuto após minuto. O nosso ego está contaminado. Nosso ego está doente. Nosso ego precisa ser transformado. Eu só transformo se eu tiver transformação da mente. Eu só transformo a mente se eu tiver meu espírito vivificado. E aí meu coração será aquebrantado. Eu terei o arrependimento. Eu tenho pessoas que eu amo e não conseguem se arrepender de nada. Absolutamente não. Eu não consigo ouvir delas, eu estou errada. Eu errei. Tá? Só consigo ouvir o ego delas dizendo eu isso, eu aquilo, eu quero, eu não quero, e julgando o outro. Eu rio para não chorar, senhores. Eu vim aqui para falar das boas novas, que é da vida espiritual, e não falar das trevas desse mundo. Dessa vida efêmera que temos no mundo. Com a nossa carnalidade e com o nosso ego doente. Vamos continuar ouvindo. Tudo da sua alma, da sua personalidade. Então agora, como Adão e Eva desobedeceram, pecaram, espiritualmente ficaram mortos, quem assumiu o controle da vida? Quem? Satanás. É o núcleo da nossa personalidade, da sua governança. Eles perderam o governo de Deus no espírito. Aí agora o ego passou a governar. Então quando Deus diz que o espírito dele não atuará para sempre no homem, porque este homem é, Deus está dizendo que o espírito nunca vai atuar no homem. O espírito de Deus... Está na Bíblia. Meu espírito, Deus é espírito, nunca vai atuar no homem carnal. Portanto, o homem não pode ser guiado pelo ego. Ele tem ego. Mas o ego está contaminado. Atua no homem espírito. Por isso, irmãos, a ordem de Deus não é um pedido, não. É uma ordem. Está lá em Gálatas 5:16. Andai no Espírito. Jamais... Andai no Espírito. Mas eu tenho que andar no Espírito. É o Espírito da habitação. Ele habita meu coração. Eu tenho que andar com ele para baixo e para cima, para ele dizer o que eu devo fazer. Porque o meu ego está doente. O ego do ser humano está doente desde o Éden. O espírito foi mortificado. Só Jesus Cristo que pode vivificar, ou melhor, só nós escolhendo Jesus Cristo, só nós morrendo com Jesus Cristo e nascendo de novo, que então nós podemos ter o espírito vivificado e aí começar a ouvir o Espírito Santo. Satisfareis os desejos da carne. Podemos simplificar assim: andai no Espírito, e você não será um cristão carnal. Porque um cristão carnal, ele é tão pernicioso, pervertido como qualquer um. Não adianta... mas o cristão... Tá vendo? Um cristão carnal
está comportando-se igual um ímpio, como um religioso. Senhores, o que ele está dizendo, e daí a transformação da mente, é que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Senão não aguenta. Estão mesmo carnal, ele ainda pode partir o pão. Cristão carnal, deliberadamente carnal, ele ainda não discerniu o corpo do Senhor. Certo? Eu não estou falando do cristão que é, que fala, que pega, que entende. Eu estou falando do carnal. O carnal, ele não tem uma atitude carnal, ele tem um comportamento. A carnalidade é a definição da sua conduta. Então, daí a necessidade de transformar a mente, caráter e conduta. Porque não adianta as pessoas terem a palavra de Deus, a Bíblia, decore salteada e falar tudo, repetir tudo, se o comportamento é contrário ao comportamento de Cristo nelas. Ou nós mudamos o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa mente, ou não adianta ter intelecto. A gente pode falar tudo certinho, maravilhoso, mas se nós não mudamos a nossa mente, se não há transformação de caráter e de conduta, estamos sendo enganados pelo inimigo. Eu quase falo todo dia, mas não me ouvem. Não ouvem o Espírito, né? E, na verdade, eu sou um cooperador do reino. Eu não sou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma, não sou eu. Mas é a escolha da pessoa receber o Espírito Santo de coração, porque ela se transforma. Certo? Você está falando? Então precisamos abrir a Bíblia e pedir que o Espírito Santo coloque o colírio nos nossos olhos. Porque o Espírito Santo vai nos mostrar em 1 Coríntios, capítulo 11, que aquele que não discerne o corpo do Senhor como indignamente será réu, será culpado do corpo do Senhor. Por isso ele diz, examine-se, homem a si mesmo. Agora, claro, esse autoexame aqui é perigoso. Aqui, nesse ponto, nós temos duas linhas. Primeira linha, todo cristão, quando ele se examina na luz do Senhor, ele vê a misericórdia do Senhor. Ele vê o amor do Senhor. Ele tem um caminho de quebrantamento divino do Senhor. Mas também eu preciso dizer para mim mesmo, o meu problema não está em comer e em beber o cálice. Meu problema, irmãos, é como eu tenho tratado a vida do Espírito Santo na minha vida todos os dias. Não é o problema da mesa, é o problema da minha vida diária. Eu tenho sido carnal. Eu não tenho traços de alguém que nasceu de novo. O cristão, ou aquele cristão, autoproclama carnal, ele sabe que é carnal, ele tem condutas gritantes, divertidas na sua vida. Ele fica brincando com a sua vida. Ele fica zombando da misericórdia e da graça de Deus. Ele não cresce, ele não ascende. Ele não anda no espírito. Ele vive anímico. Esse cristão aí, ele tem um problema sério de novo nascimento. Ele não nasceu da água do espírito. Ele não busca a transformação da sua vida. Sabe o que ele é? Ele é Judas no meio do discipulado de Cristo. Ele é como Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, se elas não se arrependerem profundamente e obtiverem o testemunho do novo nascimento, eles vão sucumbir da condenação da sua própria alma. A alma tem que ser salva. A alma tem que ser salva. Não é só o espírito é salvo primeiro, depois a salvação vai para a alma. E é um processo. Então não brinque com isso. Se Deus te deu uma oportunidade, permita que ele salve também a tua. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Só você está esse texto. Obtendo o fim da vossa fé. 1 Pedro 9, só para citar. Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? Salvação da nossa. Note esse texto aí para você não ficar. Salvação da nossa alma. Alma tem que ser salva. Mente tem que ser salva. Nossa vontade tem que ser salva. Nossas emoções precisam ser salvas. Para que nós não nos tornemos cristãos anímicos e, consequentemente, cristãos